Olá, meus queridos alunos, desejo que vocês estejam muito bem e nós vamos dar continuidade falando sobre a célula e agora na composição química das células, onde nós vamos iniciar os estudos falando sobre a água. A composição química das células também envolve a água, sim, e essa molécula tão importante é imprescindível para a vida de todo e quaisquer ser vivo no nosso planeta. Só para a gente ter uma noção ainda, nós vamos falar da composição química das células, nós vamos passar pela água, sais minerais, açúcares, lipídios, proteínas, ácidos nucleicos, tá? Então nós vamos falar de tudo isso um pouquinho. Hoje o nosso foco é a água e os sais minerais. Bem, no nosso planeta a gente sabe que a vida iniciou na água, então não é estranho que nós dependemos diretamente desse líquido para sobreviver, né? E embora a quantidade de água varie conforme a espécie de cada ser, as células também do nosso corpo, que são diferenciadas desde a nossa formação, também vai necessitar de uma quantidade específica de água. Mais aproximadamente, só para a gente entender, 70% ali do nosso corpo, até 80% ali do nosso peso é de água, tá? Então nós temos muita água e água com abundância ali. E se a gente não tem essa quantidade de água necessária para o corpo, a gente começa a sofrer de desidratação e pode chegar à morte também, infelizmente. Para a gente entender um pouquinho, o teor hídrico, esse teor hídrico de água, vem desde que a gente está sendo formado. Como feto, por exemplo, 90% do peso de um feto é água. O recém-nascido, 70%, 75% do pezinho dele é água também. E agora a gente lá vai variando de 63%, 65% a 70% do nosso peso é de água. Então nós precisamos de beber água regularmente, no mínimo 2 litros de água por dia. E aí, quanto mais pesada a gente for, mais água a gente precisa consumir. Depende da nossa alimentação, exercício físico, a água tem que ser em primeiro lugar, né? Que ela é essencial para a vida, todo mundo já sabe. E ela tem funções extremamente importantes na nossa vida. E quando eu falo na nossa vida, gente, eu estou dizendo também na vida dos outros animais e outros seres também. Como, por exemplo, ela é solvente. A água, ela ajuda a dissolver todos os compostos químicos que existem no nosso corpo, que é formado. Então, ela ganha, né, essa qualidade de solvente, porque ela ajuda a dissolver, como, por exemplo, o sal mesmo, o sódio, que a gente vai ver depois a importância dele. É muito importante, por isso que a água é necessária e ela é qualificada como um solvente também. Transporte, quando a gente ingere água, ela vai para o nosso sangue, incorpora o sangue e ajuda no transporte de nutrientes e hormônios, esteroides, etc. e tanta coisa, né? Reações químicas, como por exemplo a respiração e o controle hídrico do corpo, com certeza está presente no líquido intersticial. Esse líquido intersticial é aquele líquido que fica entre células, com exceção das células da epiderme, que não tem espaço. Todas as outras células do nosso corpo, principalmente as células do tecido conjuntivo, que tem espaço, sempre vai ser preenchido pela água, tá? Uma reação química, por exemplo, que necessita da água é a nossa digestão, né, para a produção do suco gástrico, produção do suco entérico, do suco mesentérico, do suco pancreático, da saliva, da lágrima, por exemplo. Tudo isso precisa de água, né? Então, se a gente não tiver água no corpo, muitas funções, muitas reações químicas deixarão de existir e o nosso metabolismo vai ficar comprometido no nosso organismo. Então, embora a água ela é um composto inorgânico, né, mas ela é a molécula mais abundante na matéria viva que existe, né, em todos os seres vivos, por exemplo. Desde a seiva do vegetal até a composição do corpo de qualquer ser vivo, uma barata que seja da gente, mas ela é extremamente importante. Passando para o próximo, são os sais minerais. Não tem como a gente listar todos aqui, né, logicamente, mas a gente listou alguns. Os sais minerais, gente, eles estão presentes dentro dos líquidos intra e extracelular, dentro da célula e fora. E tem uma grande variedade de sais minerais, além de que eles têm as funções são extremamente específicas e necessárias para o nosso organismo. Por exemplo, o cálcio, ele ajuda na formação dos ossos, dos dentes, na contração muscular, na coagulação sanguínea,
na neurotransmissores de impulsos nervosos dos neurônios, né? Fora que, tipo, isso é pra gente, né? Agora em outros seres vivos, ajuda a compor as carapaças dos animais, as conchas dos moluscos, né? Isso tudo aparece como fonte de sal mineral. Magnésio, por exemplo, é responsável pela formação dos ossos também, participa da coagulação sanguínea e da contração muscular. Outra coisa, o fosfato. O fosfato, gente, ele está presente diretamente nos ácidos nucleicos, no DNA, no RNA, que a gente sabe que é importantíssimo, isso para a vida de qualquer ser vivo. E também ajuda na produção de energia do nosso corpo. Olha só. O sódio, ele é responsável pelo controle hídrico do nosso corpo. Lembra que eu falei onde que o sal tá, a água tá? Até coloquei uma imagem aqui em cima para vocês verem. Então é extremamente importante. Ele controla a pressão sanguínea, controla também, faz o controle hídrico e controla a pressão sanguínea do nosso corpo. Já o potássio, ele é responsável pela condução do impulso nervoso dos neurônios a outro. E por fim aqui, só pra gente, né, tem muitos, mas só pra gente elencar o ferro aqui, transporte de oxigênio. Quando a gente lá atrás viu o sistema respiratório, a gente viu que as hemácias, elas ganham a hemoglobina com a molécula de ferro para poder atrair o oxigênio. Então ela faz esse transporte de oxigênio. Sem ela, infelizmente, não tem como acontecer o transporte de oxigênio de nenhum outro gás do nosso corpo. Então, os sais minerais é tão importante quanto a água também, né? Então, por isso que a gente precisa comer os vegetais. Onde que a gente encontra sais minerais? Nos vegetais, principalmente. A gente precisa se alimentar dos vegetais, de todos os tipos, frutas e verduras que estão presentes aí nos vegetais e tomar muita água. Pessoal, as atividades serão postadas nas nossas plataformas e quaisquer dúvidas estarei à disposição de vocês e me despeço já e quaisquer coisa pode me procurar que eu estou aqui. Desejo a vocês um excelente dia e que vocês estejam todos muito bem cuidados. Um abraço e até a próxima.